Graça e paz, irmãos. Estamos nesse domingo em que, junto com toda a igreja evangélica e a igreja cristã ao redor do mundo, relembramos e comemoramos a Páscoa, o domingo da ressurreição, mesmo entendendo que há uma certa diferença entre o calendário judaico e o calendário que nós usamos, que é o solar, mas isso não é o que realmente importa. Para nós o importante é lembrarmos, como temos feito nesses dias, relembrar aqueles últimos momentos do nosso Senhor com seus discípulos, né, na última ceia, depois seu julgamento, a sua morte, e também ontem assistimos o vídeo falando um pouco sobre a ressurreição do Senhor Jesus. E hoje, como domingo, nós como igreja reunidos estamos sim repensando essas questões e pensando principalmente dentro de uma das implicações da ressurreição do Senhor Jesus, para nós como crentes, como seguidores do Senhor Jesus Cristo. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 4, no verso 25, que é o texto que nós usaremos para a nossa mensagem dessa noite. Mas antes vamos ter uma palavra de oração. Nós te damos graças, Senhor Deus, por podermos, como tua igreja, nos reunirmos mesmo distante do nosso prédio, do aconchego dos nossos irmãos, do convívio, de podermos cantar, louvarmos, adorarmos ao Senhor com vozes, com orações, com petições, mas entendemos que é um momento em que o Senhor tem designado para não só nós aqui em Macapá, mas ao redor do mundo, e te adoramos por isso, por esse momento e pela tecnologia que nós temos, que nos permite estarmos de certa maneira juntos nessa noite. Pedimos a intervenção do Teu Espírito nas nossas vidas, nos ensinando a Tua palavra. Oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Então que nós pensamos e queremos, na verdade, entendermos e lembrarmos dentro dessa questão para nós bastante importante, dentro dessa relação que nós temos sobre a ressurreição do Senhor Jesus e uma das implicações para nós. Se você quiser comprar ou depois ler, emprestar, eu sugiro esse livro, indico na verdade esse livro do Josh McDowell, que fala sobre as evidências da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Na verdade um texto, um livro que traz bastante a parte técnica, toda essa parte mais acadêmica, porém muito importante para nós entendermos e compreendermos, porque vai nos ajudar sim dentro da nossa vivência como igreja, dentro da nossa relação com pessoas que questionam acerca da nossa fé, da nossa crença na ressurreição do Senhor Jesus. Mas antes de iniciarmos propriamente a pregação, seria então importante nós darmos pelo menos duas definições de palavras que usaremos algumas vezes dentro da nossa mensagem. Uma é a questão da justificação. E por justificação entendemos um ato instantâneo e legal da parte de Deus, pelo qual Deus considera os nossos pecados perdoados e a justiça de Cristo como pertencente a nós, e nos declara justo à vista dele. É uma palavra do Wayne Grudem, na verdade. Uma outra palavra que queremos usar é a expiação. Aí vem talvez uma definição do David Clark que diz: significa purificar, lavar, cobrir, fazer reparação, dar satisfação, especialmente sofrendo uma penalidade ou castigo, como no caso da expiação de um crime. Sofrer a penalidade importa em assegurar a remissão. Que você depois pode pegar e reler o texto de Levítico capítulo 16, que vai falar sobre o dia da expiação para o povo de Israel. Lembrando que eles são recomendações, são ordens dadas ao povo de Israel, aos sacerdotes, de como deveriam proceder nesse dia, chamado dia do perdão, o dia da expiação. 2 bodes eram escolhidos e era lançada a sorte sobre os dois. Um ia ser sacrificado e o outro era mandado para fora do arraial.
os dois bodes, entendemos nós, representam o Senhor Jesus Cristo. Jesus é aquele que é sacrificado, que o seu sangue é realmente oferecido para o perdão dos pecados, mas também Jesus é aquele que carrega o pecado, assim como o bode, depois chamado de bode expiatório, o bode emissário, carregava sobre si o pecado temporariamente da nação. Isso nos lembra, assim, então, que Jesus é tanto um quanto o outro dentro dessa figura que vem lá de Levítico 16, que foi praticado por muito tempo enquanto o templo ainda existia. E Jesus levou sobre si as transgressões de muitos, como diz Isaías 53, versos 11 e 12. Então, o texto de Romanos capítulo 4, verso 25, diz assim: o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. O que percebemos nesse versículo? Que a ressurreição de Jesus sela a justificação do crente. E essa é a verdade com a qual nós queremos trabalhar nessa noite. Esse é um dos aspectos, um dos resultados, um dos benefícios que a ressurreição do Senhor Jesus nos traz. O contexto aqui de 4:25 fala da justificação pela fé de Abraão, que Paulo vai argumentar que não foi por obras e sim pela fé. E na verdade o verso 25 que nós estamos estudando é parte da conclusão do pensamento do apóstolo Paulo. Mas há uma lógica que Paulo vai ocupar no seu pensamento. No verso 21 do capítulo 4, ele vai falar que Abraão não duvidou da promessa de Deus acerca de ter um filho. Embora ele já fosse velho, Sara fosse estéril, a fé fortaleceu Abraão dentro da palavra da promessa que Deus lhe deu. Ele creu em Deus como um Deus todo-poderoso. Não nas suas capacidades, não nas suas habilidades, mas uma fé na palavra de Deus, uma fé nessa promessa que Deus lhe fez. O verso 22, não podemos deixar de manter uma atenção dentro desse pensamento lógico de Paulo, em que ele está argumentando que é uma justificação pela fé. Ele pega Abraão como exemplo para trazer para nós como exemplo, como inspiração. Abraão, pela fé, dá glórias a Deus. Na verdade, ele descansa no poder e na fidelidade de Deus, como diz John Murray. Nesse pensamento, Paulo diz que não só Abraão foi e recebeu a justificação pela fé, mas também que nós da igreja cremos e temos então também a questão da justificação pela fé. É o que Paulo, na verdade, vai discorrer nos primeiros capítulos de Romanos. É a palavra grande da reforma por Lutero. Ao verso 25, podemos dizer assim, sintetizar nas palavras de Charles Rod, ele diz: uma declaração que abrange todo o Evangelho. Se você prestou bem atenção, Paulo aqui vai dizer que ele foi entregue. É a mesma palavra que nós vemos nos evangelhos para descrever várias ações que aconteceram com o Senhor Jesus. Nós já pregamos alguns anos atrás, dentro dessa sequência do entregue. Judas entregou Jesus, os sacerdotes entregaram Jesus, Pilatos entregou Jesus. Paulo em Romanos 8:22 diz que Deus entregou Jesus para morrer. Então é uma palavra importante, e olhando realmente que apesar da morte ser um ato do Filho do Senhor Jesus Cristo em sua encarnação, ela foi na verdade planejada por Deus na eternidade passada. Foi vontade do Pai que Jesus morresse. Embora Jesus tomou essa decisão e Jesus, obediente àquilo que o Deus triuno tinha acordado, ele vai até a cruz e morre na cruz. Quando nós lemos o período do Senhor Jesus, logo após a ceia, ele vai para o Getsemane e ali vemos toda a sua agonia ao pensar naquilo que iria acontecer em poucas horas.
que ele estaria carregando sobre si, ou tomando sobre si, levando sobre si, se fazendo pecado diante de Deus. Ele, um Deus santo, um Deus justo, um Deus reto, assumindo o pecado, para que houvesse o perdão. A razão é explicada. Deus entregou Jesus por causa dos nossos pecados. Pense bem na palavra de Deus aqui. Por causa, ele usa essa palavra. A morte não foi sem propósito. Não foi sem uma causa. Não foi simplesmente o andar da carruagem de um homem. Como disse C.S. Lewis, Jesus pode ser qualquer coisa, muito menos ser considerado somente um mestre do bem. Jesus não é só isso. Ou ele é o que ele dizia, ou ele é algum louco. E Jesus se dizia filho de Deus. E essa é, podemos dizer, a única razão por que Jesus foi morto. A única acusação, e uma acusação verdadeira contra o Senhor Jesus. Mas para os judeus não era. Não entendiam dessa maneira. O Senhor Jesus mesmo disse, para este fim eu vim, para morrer. Então, com essa palavra que Paulo usa aqui, por causa, nós devemos pensar, Jesus morreu a morte que você e eu merecíamos. Por isso é muito relevante a frase que acabou virando o livro do John Owen. Ela é muito bela, muito atual, muito relevante para nós. A morte da morte na morte de Cristo. E podemos dizer que é uma avaliação, e podemos pegar aí uma palavra do Muller e dizemos assim, nós pecamos e Jesus morreu. Jesus ressuscitou, portanto nós fomos justificados. A ressurreição do Senhor Jesus é vontade de Deus. Foi vontade de Deus. A ressurreição do Senhor Jesus significa para nós, os que cremos, que temos fé no Senhor Jesus, que Deus aceitou o sacrifício na cruz de Cristo pelo pecado. Assim como no Antigo Testamento o cordeiro era oferecido em substituição aos ofertantes, aos adoradores, para perdão dos pecados, assim nós vemos o Senhor Jesus. Sempre lembramos da palavra de João Batista, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, apontando para o Senhor Jesus. Então, dentro desse verso, vamos pensar em 3 razões pelas quais devemos entender que a ressurreição foi realizada para a nossa justificação. A primeira está em 8:34, podemos pegar as relações da palavra ressurreição, as muitas vezes que Paulo usa, basicamente aqui na carta aos Romanos, mas no capítulo 8, verso 34, veja o que Paulo diz, quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Como vamos ser condenados? Seremos por alguma razão condenados? Por que seremos condenados? Cristo morreu por pessoas cujos pecados os condenavam. Temos que pensar em nós. Os nossos pecados nos condenavam. A justa medida de Deus para nós seria a condenação. Seria nos mandar para o inferno. Uma condenação verdadeira. E Deus continuaria sendo justo, reto, bom, se Ele condenasse todas as pessoas. Mas, pelo seu amor, Ele não fez isso. Condenação é justa e verdadeira. Não tivesse Cristo morrido em nosso lugar. E é isso que o apóstolo Paulo já afirmou lá em Romanos 5, verso 8. Dizendo que Cristo morreu sendo você e eu ainda pecadores. No capítulo 6, verso 6, ele vai falar que a velha natureza foi crucificada com o Senhor Jesus na cruz. Esse velho homem são os nossos pecados, aquilo que nos condena. Esse velho eu é aquilo que nós somos em Adão. Somos pecadores, mortos espiritualmente, separados de Deus, sem nenhuma condição de ter ou obter a salvação.
Então o que o Senhor Jesus veio e fez com a sua morte, ele paga a dívida, ele nos substitui. Ele pega você crente e eu crente, e os nossos pecados ele paga na cruz. Então, num certo sentido, Jesus morre por causa dos nossos pecados. Nesse sentido, então, nós levamos Jesus à cruz, nós os que cremos, para obtermos a salvação, para que ela nos seja dada. Jesus tem que morrer pelos nossos pecados. Ele assume a nossa dívida. Com seu sangue na cruz, ele nos liberta e nos dá a justificação. E é isso que ele diz então em Romanos capítulo 8, verso 1. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. A dívida foi paga. A nossa dívida espiritual, a dívida de pecado, de transgressão, de sermos herdeiros de Adão, de uma natureza pecaminosa em nós, nos impedindo de termos salvação. Jesus então agora diz para nós, por causa da ressurreição, nós somos justificados, e sendo justificados, nós não temos mais condenação sobre nós. Nesse sentido, podemos pensar, Paulo reforça para você e para mim a nossa segurança, a segurança da nossa salvação, que ninguém vai condenar você, ninguém vai me condenar, ninguém nos condenará. Por quê? Porque é uma verdade da ressurreição de Cristo, que é obra de Deus. Porque ele ressuscitou, então você pode ter certeza que não haverá condenação, porque você está justificado. Aqui lembramos das palavras do Senhor Jesus na última ceia. Este é o meu corpo dado por vós, este é o meu sangue derramado por vós para a remissão dos pecados. Meu sangue derramado por muitos para a remissão dos pecados. Deus, ao ressuscitar o Senhor Jesus, declara que todos os que morreram com Jesus na cruz recebem o perdão do pecado. É essa a natureza da morte do Senhor Jesus, ele toma. Então nós podemos dizer que a morte de Jesus é a nossa morte, que nós pagamos por causa da justiça que foi imputada a nós, justiça que Jesus conquistou, impossível a nós, mas Jesus conquistou e ele nos dá, ele imputa, ele acredita a nós essa justiça. Não é nossa, ela é do Senhor Jesus Cristo. E essa ideia realmente da imputação, ela é acreditada na nossa conta. Nós tínhamos uma dívida astronômica do pecado que é negativa. Não tínhamos como pagar. O que o Senhor Jesus fez com o seu sangue derramado? Ele paga essa dívida diante de Deus. Os nossos pecados foram quitados diante de Deus como juiz. E aí Paulo ainda acrescenta, fortalecendo a nossa segurança, os fatos de que Jesus foi exaltado, ele está à destra de Deus e tem uma atividade de advogado, porque ele intercede por nós, pelos seus, complementa o versículo aqui de capítulo 8. Nas palavras novamente de John Murray, ele diz: Abraão se apropriou da promessa na certeza do propósito e da fidelidade de Deus. Nós fazemos a mesma coisa em relação à ressurreição do Senhor Jesus. Então, o que nós olhamos isso? De que maneira nós vemos aí o verso 25, tem a respeito de uma certa disputa acerca dessa relação por causa dos nossos pecados, ou por causa da nossa justificação. É um paralelo que nós vemos dentro do versículo, por causa dos nossos pecados, por causa da nossa justificação. Paulo pensa no passado ou pensa no futuro? Essa é uma questão que os teólogos vão estar discutindo muito sobre isso, mesmo pensando em Abraão, na promessa que ele confiou, na fidelidade de Deus. Ele está pensando somente nas coisas passadas, ele emprega um verbo no passado, ou seja, significando que tudo isso foi feito na cruz, numa época já antevida por Deus, ou ela envolve o futuro, ou seja, do ato de Jesus para com as nossas vidas. Devemos entender dessa maneira, e pegando novamente o John Murray, ele diz: a ressurreição é encarada como o fator que lançou as bases da nossa justificação. Temos de interpretar essa palavra, essa cláusula, por causa
da ressurreição, por causa da nossa justificação, em uniformidade com aquilo que aconteceu. E dizer realmente que Jesus foi entregue para expiar, para perdoar os nossos pecados. Então temos a nossa salvação. Aqui a justificação ela é garantida pela ressurreição. Da mesma maneira, os nossos pecados são tratados na morte expiatória do Senhor Jesus Cristo. Será então que a morte de Cristo não foi para a justificação? Paulo fala disso várias vezes nessa carta. O sangue derramado na cruz é o fundamento para a nossa justificação. Um dos exemplos é aquilo que nós lemos no capítulo 8, versos 33 e 34. A segunda razão está no capítulo 10, verso 9, quando Paulo vai falar sobre crer na morte e na ressurreição de Jesus Cristo, crer no Evangelho. Capítulo 10, verso 9, diz assim Paulo: se com a tua boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Duvidar dessas verdades da morte e da ressurreição indica falta de salvação. Quem não aceita, quem rejeita essas verdades, quem acha que isso é uma lenda, que isso é um mito que foi contado para se criar a igreja, para se vender Bíblia, não tem a vida eterna, não tem salvação. Agora, significa, entretanto, que todos que dizem crer nisso estão salvos? Talvez você está pensando aí, então, mas meu vizinho diz que ele crê na morte e na ressurreição de Jesus, mas a vida dele é muito torta. Não lê a Bíblia, não vai à igreja, não tem compromisso com as coisas de Deus, tem uma vida realmente de pecado, mas ele crê, então ele está salvo. Certamente que aceitar ou concordar com essas verdades não é suficiente para dar salvação a uma pessoa. Crer em Jesus para a salvação não é só dizer que reconhece tais coisas. Os demônios creem, até tremem e aceitam essas verdades, porque eles foram testemunhas tanto da morte quanto da ressurreição do Senhor Jesus e sabem que Jesus está assentado à destra de Deus Pai lá no céu. Mas para quem reconhece isto, já está em bom caminho. Outras verdades do Evangelho precisam realmente ser conhecidas e aprovadas no coração dessa pessoa. E se Deus lhe der a fé salvadora, então a graça e a misericórdia serão derramadas na sua vida. O Espírito Santo, pela palavra pregada, o fará nascer de novo, lhe trará um nascimento espiritual, seus olhos serão abertos e ele se tornará uma nova criação. A terceira razão está no capítulo 6, os versos 3 e 4, em que Paulo trata da questão da relação da morte, sepultamento e ressurreição com o batismo. E assim diz Paulo: ora, será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Paulo fala do batismo como um argumento para a doutrina que ele desenvolve de que o crente morreu para o pecado. E o apóstolo visava ensinar que a ordenança do batismo simboliza a nossa união com Cristo, na sua morte, no seu sepultamento e na sua ressurreição. Então nós, crentes que já fomos batizados, podemos relembrar o dia e o momento do nosso batismo, em que ele vai ensinar realmente que ali, quando fui para baixo das águas, que estou morto, sepultado, e quando saio estou ressurreto com o Senhor Jesus Cristo. Para mim, para você, para esse mundo que nós vivemos, nós estamos mortos. Quando ele diz que nós morremos com Cristo na cruz, a nossa condenação foi cancelada. O velho homem morreu. Mas também há uma implicação para a nossa vida diária. Você e eu, você morreu para você. Você morreu para o mundo, você morreu para o pecado, você morreu para as coisas deste mundo.
nunca é demais repetir, não é o batismo que salva. Ser batizado não dá salvação a ninguém. O batismo, na verdade, exemplifica, simboliza as verdades espirituais que nós temos na obra do Senhor Jesus na cruz e na ressurreição. Quem salva é o Senhor Jesus. Há um destaque muito importante que o apóstolo nos traz aqui. A ressurreição de Cristo foi feita através da glória de Deus. A glória é a majestade de Deus, aquilo que nós, humanamente, por causa do pecado, não temos como contemplar. A palavra glória pode ser entendida como uma expressão que resume a perfeição de Deus. E podemos ver nela realmente aí a ideia da perfeição de Deus. O que nós aprendemos com esse texto de Romanos capítulo 4, verso 25? Como na pessoa do Senhor Jesus Cristo, nós vemos a sua morte e a sua ressurreição como inseparáveis, assim também nós, em nossas vidas, cremos no Senhor Jesus. A sua morte e a sua ressurreição nos são dadas. Nós somos participantes tanto da morte quanto da ressurreição. Então há um resultado óbvio, claro, lógico da morte e da ressurreição serem dadas a nós crentes. O verso de Romanos 6, verso 4. Andar em novidade de vida. Quando Deus nos dá a salvação, Ele nos faz participantes da obra do Senhor Jesus, da sua morte e da sua ressurreição. Por isso, agora você que creu no Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, agora você é livre. Não é mais escravo do pecado. Você é uma nova criação, criado em Cristo para viver como um ressurreto. Esse é o novo estilo que nós temos, o estilo de ressurreição, o estilo de um ressurreto na nossa vida em santificação, para vivermos em adoração de espírito e verdade. Um estilo em que nós vamos agora buscar o reino de Deus e a sua justiça. Lembrando que nós fomos criados para as boas obras. Romanos capítulo 5, verso 1 diz que o pecador justificado recebe o perdão dos pecados e tem a paz com Deus. A justificação envolve o perdão dos nossos pecados e também envolve a nossa restauração ao favor de Deus. Somos reconciliados, por isso temos a paz com Deus. Você que creu está reconciliado com Deus, não é mais inimigo. Você pode gozar essa paz todos os dias da sua vida. Deus não é mais seu inimigo, Deus não é mais o juiz carrasco que você dia após dia fica atormentado pensando que vai enfrentar. Não, ele já não é mais nesse sentido o seu juiz, porque ele já decretou aquilo que você tem, ou seja, você agora está justificado. Embora enfrentaremos um julgamento, mas não para a salvação, porque a salvação já nos é garantida. Não devemos mais temer a morte, porque nós sabemos o que nos espera depois. Teremos a eternidade com o nosso Deus. Teremos um novo corpo, um corpo de glória. Habitaremos na presença dele. E gozaremos dele, teremos prazer nele por toda a eternidade. Romanos 6, verso 9 nos diz, Paulo, por causa da ressurreição, Jesus não morre mais. Isso para nós é um grande alívio, isso é uma grande verdade que deve nos incentivar, deve nos motivar a vivermos a nossa novidade de vida. Se ele não morre mais, se a morte não pode mais atacá-lo, então nós que fomos justificados pelo seu sangue e pela sua ressurreição, recebemos o mesmo veredito. A morte não tem mais poder sobre nós. No sentido da morte espiritual, da morte eterna. A morte física, sim. Essa é uma lei que está sobre todos nós, por causa de sermos a descendência de Adão.
mas sabemos que se passarmos pela morte nesse mundo, nós não passaremos pela morte eterna, porque nós temos a vida eterna. O Josh McDowell, no finalzinho do seu livro, ele tem uma frase sintetizando várias coisas sobre a nossa postura em relação às evidências da ressurreição na nossa vida. Ele diz assim: as evidências da ressurreição de Cristo diz: um crente em Jesus Cristo hoje pode ter uma completa confiança com aqueles cristãos primeiros lá no início da igreja, que sua fé está baseada não em um mito, nem em uma lenda, mas no fato sólido e histórico do túmulo vazio e do Cristo ressurreto. Por isso, então, vamos nós andarmos em novidade de vida, sabendo que a ressurreição do Senhor Jesus é o fundamento sólido da nossa justificação, do perdão dos nossos pecados, de não termos mais condenação, de que agora nós somos reconciliados, ou fomos reconciliados com o Senhor Jesus e gozamos da paz com Deus. Vamos viver como ressurretos em Cristo Jesus. Oremos. Te dou graças, Senhor Deus, pela Tua palavra, e que essa verdade da nossa realidade seja a nossa identidade no dia a dia, de vivermos a ressurreição do Senhor Jesus dia a dia, que a compreendamos e a vivamos no nosso viver, sabendo que nós estamos mortos para o pecado, para o mundo, para o diabo, para as coisas da carne, mas estamos vivos, estamos ressurretos para as Tuas maravilhas, para as Tuas virtudes, para o fruto do Espírito nas nossas vidas, para glorificarmos e adorarmos ao Senhor. Abençoa-nos, Deus, com essa palavra e fortalece os nossos corações. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Santo Espírito e o amor de Deus, nosso Pai, seja com todos nós, hoje e sempre. Amém.